Chico Anísio, Belchior, Patativa do Assaré, aqui é o Chico Sainz, Luiz Gonzaga, figuras da natureza, arara, cachorro, esse aqui não sei quem é, mas importa, não importa, olha aqui, imagens, índios, índias, figuras humanas, figurativas. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é arte de rua. Todos eles, todas essas pessoas, todas essas imagens, a partir do trabalho de alguém. Portanto, é Chico Anísio, é índio, corta aqui, é índio, é Chico Anísio, pela lente, pelo olhar dele, o nosso dialogador de hoje, o grafiteiro, o aerografista, o artista plástico, o pintor, o desenhista, Wesley Rocha, é ele. Tudo bem, Wesley? Tudo bem. Acabou de chegar de São Paulo, hein? Ele vive nessa ponte aérea, São Paulo e Rio de Janeiro. E ele é autor de toda essa gente que eu apresentei. Eu quis começar assim, apresentando a obra de Wesley Rocha. Wesley, para começar, você é um grafiteiro, é isso? Sim. E qual é a diferença entre grafiteiro e aerografista? A grande diferença é o material que usa, né? O grafiteiro, ele usa o spray. E você trouxe o material. Eu trouxe. Então, o grafiteiro é o cara que trabalha com O spray. o spray. Não vou acionar, porque senão vai ficar... Senão vai ficar aquele vai, cheiro. vai borrar aqui tudo, hein? E o aerografista trabalha com O aerógrafo. o aerógrafo. E ele me trouxe um aerógrafo. Como é que faz? Põe aqui. Faz de conta que você vai trabalhar agora com um Só esse mesmo. aerógrafo. Wesley Rocha. O aerógrafo, ele tem a mesma finalidade do spray, sendo que ele não tem um ar, né? E ele consegue traços bem mais precisos, é um trabalho mais com acabamento melhor, vamos dizer assim. Ele não tem o ar? Porque aqui ele tem que ser acionado no compressor de ar. Você tem que pôr a mangueira e acionar ele junto com o compressor de ar. Então ele vai trabalhar com o compressor mais a ferramenta, que é o aerógrafo. Você coloca a tinta aqui em cima e você trabalha como se fosse uma maquininha de tatuagem. Então, todos esses desenhos que eu estou mostrando aqui, você os fez com o aerógrafo, é isso? Não, todos esses trabalhos que eu fiz aí, que está sendo mostrado, foi feito na arte urbana, que é no spray. É no spray. No spray. Todos eles foram feitos com spray. Ah. Isso aqui foi a meu primeiro contato com a arte foi com a aerografia. Aqui. Então, arte urbana, chamada street art, né? Street art. A street art, a arte da rua, a arte de intervenção na rua. E o grafite, o grafite também se faz na rua. Sim, o grafite é totalmente na rua. Na rua? Na rua. E por que você disse que não? Porque o grafite, ele tem uma linguagem, tem uma filosofia, tem toda uma questão por trás, né? E você poderia falar disso, dessa filosofia? Sim, sim. Por favor. Né, o grafite raiz mesmo, ele tem a questão do hip hop inserido dentro da sua cultura, né? São os elementos do hip hop, o break, o grafite, o rap. Então ele tem esses elementos. Ele tem desenhos, traços e palavras também. Sim, sim. Tem a questão do protesto também. Do protesto. O grafite, ele começou, né, lá nos Estados Unidos, no Brooklyn, dentro desse conceito de protesto, né? Isso migrou para todo o mundo e hoje o Brasil é uma das grandes influências. O que você faz então é uma arte, digamos, figurativa, realista? Isso. Isso. Chama o realismo. É realismo, com figuras humanas. Isso. Com figuras humanas. Eu estou vendo aqui as índias, não é? Os homens e os artistas. O nosso Luiz Gonzaga, não é? Os animais. De repente desaparece aqui, mas enfim. É o portfólio do nosso artista plástico, está aqui. Do nosso Wesley Rocha. Aqui em Fortaleza, inclusive, há a figura na Praia do Iracema, Sim. do nosso Belchior, não é? Que é uma expressão de olhar, não é? Reproduzida com fidelidade, né? Com fidedignidade, né? Sim. Imagino que o olhar seja exatamente o mais difícil de
de conseguir, de traduzir a alma, não? Sim, Porque está a alma das pessoas, a expressão, o sim. sentimento. Trabalhar com figuras é praticamente um desafio. Por isso que tem poucos artistas que conseguem ir nessa linha, porque precisa ter o detalhe, precisa ter a sensibilidade de pegar cada traço, cada nuance de tons. Isso é bem do realismo. Por isso que eu me atraio muito por esse estilo. E você tem essa sensação, aquela mesma sensação que dizem que se tem ao ver a obra de Michelangelo, quando ele é tão perfeito na sua reprodução biotípica, que dá vontade de dizer parla, parla, fala, 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 né? Tocar e dizer, só falta falar. Só falta falar. Só falta falar. Só falta falar. Porque tem uma fidedignidade à expressão humana, sobretudo no olhar. Sim, eu acredito que o nosso rosto, né, os nossos olhos, ele transmite mensagem mesmo sem a pessoa falar nada, né? Sem as palavras. A linguagem não verbal. Sim, a linguagem não só verbal. a mensagem que aquele rosto passa é a minha intenção de causar isso dentro da minha Agora, a arte de rua, ela pode ser, digamos, ela não é simplesmente a arte na rua. Ela tem uma especificidade no sentido de aproveitar os elementos que a rua já dá. Sim. E integrá-los à obra de arte. Por exemplo, uma árvore ou uma saliência de uma calçada. Enfim, os artistas às vezes fazem uma integração, uma imbricação entre estes fenômenos que a própria urbanidade oferece e a sua própria expressão artística. Sim, a interação, né? A maioria dos artistas, eles procuram esses lugares, a gente chama de picos, né? Picos? Picos, né? Na nossa gíria do Sim. dia a dia, a gente escolhe o pico e a gente vê qual é a importância daquele eixo, daquela rua, para o local da sociedade. Ali. Se tem uma conversação boa entre as pessoas que circulam em volta. Então, a gente procura pegar esses lugares. Então, o pico é, na expressão então, dos aerografistas, um lugar que tenha já tem uma intervenção natural ali, ou natural ou cultural, um muro, porque vocês são todos muralistas, não? Sim, muralistas. Vocês são muralistas. Um muro ou uma fachada, mas também compete ao muralista fazer um estudo até de antropologia cultural, de saber em que lugar aquela arte qual lugar que ela vai ocupar socialmente. Sim. Né? Que tipo de gente frequenta, que tipo de atividade humana se faz naquele lugar onde a obra vai se inserir. Sim, é isso? É isso que a gente tenta fazer. Pensar bem como as pessoas vão receber aquela obra, né? E no caso do Belchior, teve um estudo, eu procurei saber ali o local, né? Como é uma via muito movimentada. Deixa eu mostrar o Belchior aqui. E o Belchior ali tem causado algumas reações e isso foi um sucesso assim da obra. Na minha visão, foi um sucesso. Pelo feedback das pessoas que têm me falado, né, nas redes sociais, tem me marcado É esse aqui, bastante. não é? Não é esse Belchior? Não, esse aí foi no Cuca da Barra do Ceará. É este aqui, é este aqui. Isso, Inclusive porque ele está olhando para lá, ele está olhando para a praia, não está? isso, tá dando uma olhada para a praia. Ele está dando uma olhadinha, a cabeça um pouco inclinada para a praia de Iracema. Fica exatamente no final da da Avenida Rui Barbosa, né? Sim. Muito próximo ao Clube Ideal, ao Ideal Clube, esquina com a Raimundo, quase esquina com a Raimundo Girão. Isso. Com a Raimundo Girão. Em frente tem um bicicletar e essa é a imagem do nosso Belchior. E é interessante porque você falava da inserção da obra num ambiente social, que era preciso que o aerografista tivesse sensibilidade para saber em que lugar ele está. Mas, independentemente disso, a arte urbana, a urbanidade, permite essa arte de rua ser vista por aqueles que não estão ali, que não moram ali, mas que estão de passagem por ali. Sim, Portanto, é um público muito diversificado, não? Sim. A arte tem esse poder, né? A arte de rua ela tem esse poder de aproximar as pessoas, de fazer agregar as pessoas dentro de um conceito. Ela interage muito com as pessoas, né? Eu costumo pensar que a arte de rua ela tem essa finalidade de a gente tentar trabalhar as reações das pessoas quando elas passam. Muita gente que vem de férias para Fortaleza, né, ela identifica o artista, né, muitas delas, talvez a nova geração não conheça a obra do artista, então a gente faz essas pessoas pararem para pensar. Uma coisa interessante que aconteceu na época quando eu estava pintando, que alguns
perguntavam para mim quem era, né? Alguns turistas perguntavam quem era. Eu ia explicar que se tratava de um artista muito conceitual, né? Com grande influência aqui da cultura nordestina, da cultura do Ceará e até fora, um grande compositor. E eu tive esse privilégio de falar um pouco do Belchior, né? Que a figura dele traz para a cidade. E a arte urbana não é necessariamente uma arte pública. Quer dizer, quem patrocina essa intervenção pode ser o artista, pode ser o poder público, mas pode ser também uma empresa. Sim, pode ser mesmo no espaço público? Sim. Depende muito. Depende do entendimento. Depende muito, porque geralmente vamos falar um pouco da questão de como o cara consegue ir lá, como o artista consegue ir lá fazer a intervenção no mural. Muitos deles procuram pela legalidade, né? Mas muitos não vão por essa linha da legalidade. Então eles fazem meio que um vandal, né? Ele vai lá e faz a arte dele sem permissão. Uhum. Isso acontece muito em São Paulo, né? O artista ele quer expressar, talvez num viaduto, talvez numa plataforma, e ele vai lá... Aí é uma intervenção. É uma intervenção. O próprio fato de ser um espaço proibido já faz parte Sim. da linguagem dele, Sim. de protesto. Sim, de protesto. De invasão. Sim. De invasão Esse de um lugar espaço. pertence a nós, né? Tipo, essa questão da apropriação do local, né? Daí a público. expressão Val que você falou, qual foi? Foi a apropriação. Uma coisa meio Val, como é? Vandal. Meio vandal, que me parece uma referência ao vandalismo. Vandalismo. Ao vandalismo, né? O grafite, na sua raiz, ele é totalmente na questão do vandalismo. Ele começou dentro da questão do protesto, né? Hoje... É o grafite. Ele não precisa da autorização de ninguém. Aliás, é bom que não tenha mesmo, não é isso? Porque é uma invasão, é uma intervenção. E isso que é o diálogo, muitas vezes as pessoas novas não entendem, né? Que o grafite ele tem esse poder de passar uma mensagem para a sociedade, né? Para falar assim, eu estou aqui, o artista passa a sua ideia, né? E é engraçado que no grafismo há uma comunicação entre as tribos. Sim. Porque às vezes os desenhos, na maioria das vezes, você tem uma palavra ou outra, mas os desenhos são característicos e códigos de uma determinada tribo falando para uma outra tribo. É quase em código, é quase em hieróglifo, não é? Não é verdade? Tem várias nuances do grafite. O grafite ele tem o vandal, ele trabalha muito com as letras, né? O bombe. O vandal, exatamente. O bombe, que chama o bombe. O bombe é uma letra. É uma letra, que é aquelas letras que é quase parecido um pouco com a pichação. Mas já tem a galera que se expressa, os artistas que se expressam com os próprios personagens que eles inventaram, né? Alguns fazem, lá em São Paulo tem o Lalala Dog, que ele faz o cachorrinho dele, ele criou um personagem que é o cachorro. E onde ele pinta, ele põe aquele cachorro dele. Então todo mundo sabe que a característica dele é aquele cachorro. Então cada um tem sua forma de se expressar. No meu caso, eu me expresso mais na questão do realismo, essa questão de resgatar os valores dos grandes ícones, né? Vamos falar assim, da nossa cultura. Assim. Um deles são os índios. Eu sei que você está trabalhando com índios. Deixa eu mostrar aqui. Ele trouxe, inclusive, não foi por acaso, uma indígena, uma manauara que eu estou vendo aqui. Olha que lindo. Ela. Você, então, está com obsessão com os índios? Só índios. Não nega a tua origem, né, Sim, Wesley? totalmente. Nós somos, né, dos nossos índios, de tantos e tantos povos indígenas do Ceará. E o que é engraçado, a minha questão com os índios começou quando eu fiz uma intervenção aqui no Ceará, em São Gonçalo do Amarante. Fui convidado para fazer uma pintura lá, fazer alguns trabalhos lá em São Gonçalo. E eu fiz os anacetabas, que são a tribo indígena daquele local. E eu me envolvi muito com a história, e eu gostei do assunto e vi que muitos lugares aqui de Fortaleza tem essa questão indígena muito forte. Parangaba, né, que é os nomes indígenas, e Porangabuçu. Então todos os bairros eles têm essa questão muito de raiz com a questão indígena. Você então, mesmo com uma arte, digamos, de reprodução, de mimetização do real, você está pautando algo, está fazendo uma intervenção, não é? Sim. Porque geralmente a gente acha que o artista que cria uma realidade, uma supra-realidade, é mais afeito a uma expressão conceitual.
e menos aqueles artistas do realismo. E, no entanto, aqui, você mesmo sendo um pintor do realismo, você, à medida que vai trazendo figuras que estão apagadas, né, ou não tão elevadas nas pautas, né, você está repautando essas pessoas, né? Esses temas. Sim. O tema do indígena, por exemplo, não? Sim. Não é? O pintor, desde a sua antiguidade, ele teve esse papel dentro da sociedade, né? Hoje, se a gente for falar sobre história, né, nem todos tinham acesso à leitura, nem todos tinham acesso a ler e escrever. Então, o que foi passado para as gerações foi através dos pintores, né? Se você for pegar toda a história da própria religião, foi pintada. Ela foi mostrada para nós pintada. E é isso que eu entendo, que a mensagem de uma pintura, de um grafite, ou seja, de qualquer outro estilo, ela tem essa mensagem que ela entra muito mais fácil, até para a pessoa que seja leiga do assunto. Não esqueçamos as pinturas rupestres, não? Sim. Nas cavernas, não é? Sim, os primeiros, os primórdios. Os primórdios dos pintores que deixaram o seu testemunho a partir da pintura. Mas eu queria fazer uma reflexão sobre São Paulo, mas a partir de um objeto. Ele só nos trouxe 3 objetos fundamentais, uma obra de arte e os 2 instrumentos com os quais ele trabalha. Cadê? Aerógrafo. O aerógrafo, não é, que está aqui, e o spray. A arte junta aí desenho, pichação, não é? Grafite, intervenção urbana, democratização da arte, mas esse tema é um tema perturbador, sobretudo nesta cidade que acolheu o nosso artista cearense Wesley Rocha, o nosso dialogador de hoje. E eu queria que ele desenhasse, eu trouxe papel branco, eu queria que você desenhasse aqui um muro, rapidamente, um muro, e nesse muro, digamos, uma intervenção. Você vai entender por quê. Porque a partir dos objetos é que a gente vai conversar sobre os temas que vão pautando o programa Diálogo. E eu queria mostrar o que São Paulo fez ou está fazendo com os seus grafiteiros, com os seus aerografistas, com os seus artistas plásticos. Uma coisa simples, é só para a gente ter uma ideia, para eu ter um objeto, uma fisicalidade aqui, para a partir daí poder falar. E eu imagino que você já sabe do que eu vou falar. Claro que eu vou falar do ato do poder público, através do prefeito de São Paulo, João Dória, que ordenou que os grafismos, os grafites, os desenhos de boa parte de São Paulo fossem apagados. Com a palavra, um aerografista e um grafiteiro. Wesley Rocha. Então, aqui é um assunto bem polêmico, né? Se levantou. E dentro de tudo que aconteceu em São Paulo, dentro desse caso, desse episódio, né, teve uma grande reviravolta entre os artistas também, entre os artistas urbanos. É uma rua, né? Famosa? Qual é a Sim, rua? a 23 de maio. É a 23 de maio, né? Sim. E o que ele fez? Estava lá toda trabalhada, toda ocupada pelos grafiteiros, pelos desenhistas, e ele fez isso aqui, ó, por isso que eu pedi para ele desenhar. Ele mandou Ele apagou tudo. Ele apagou tudo. E tudo que era arte virou aqui o branco, mas lá o cinza. E o espaço, né, é bem interessante falar isso, o espaço que foi usado lá não só foi dos grafiteiros que fazem o que eu faço, mas foi feito também, os pichadores tiveram seu espaço também, né? Teve também a questão das pessoas que faziam bombe também, teve seu espaço. Então era um muro bem democrático, vamos falar assim. E muitos deles foram dentro de uma questão política, né? Eu entendo também que teve a questão política sobre essa questão de ter tirado... Em que sentido? Porque o evento que rolou da pintura da 23 de maio foi dentro de um conceito de governo do PT, né? Uhum. O PT ele tinha a prefeitura de São Paulo e logo quando o João Dória ele assumiu, ele meio que, na minha visão, ele queria apagar meio que o legado que foi deixado, porque ficou um baita trampo, vários artistas envolvidos, foi um investimento de tempo, de muitos ali que se envolveram para fazer o mural. E isso, né, de uma certa forma,
ali pertencia à cidade, já não era mais, né? A gente costuma falar que depois que a arte está na rua, ela já não pertence mais ao artista, ela pertence à cidade, né? Então, aquilo não era mais nosso, era da própria população de São Paulo, né? Era da própria cidade. Quer dizer, e o próprio poder público apaga a arte. E o pior, ele começou a tentar colocar lugares, né, determinar lugares onde essa arte poderia estar, né? Criou um Disciplinar os espaços. Isso para nós foge totalmente da ideologia, né, da liberdade de expressão, da liberdade artística, vamos falar assim. E isso foi um burburinho muito grande dentro da cidade, entre os artistas. Ele chamou muitos artistas renomados, antigos, para poder estar junto com ele. Se respaldar, mas a grande parte mesmo ficou totalmente contra, porque São Paulo respira arte, São Paulo, ela tem o berço, eu aprendo muito pintando em São Paulo, com os artistas, com a ideia, com as ideologias. E São Paulo está virando um espaço de tão retrógrado, né, em relação à arte. Veja, até tentativa de censura em relação a obras de arte mesmo. Sim. Colocar roupa em escultura de Michelangelo, né? Proibir quadros em museus, proibir o nu. Não é? Há um projeto agora de um deputado federal tentando proibir o nu na obra de arte. O nu é tão velho quanto o próprio mundo, não é? Sim. E tão bonito, e tão expressivo, e tão livre quanto a própria arte em si, não é? A história da arte. Você sente em São Paulo um retrocesso, uma volta como é que a gente chama? Ao conservadorismo? Sim. Um pouco. Até uma censura, porque isso é censura, né? Sim, mas eu acredito que isso começou a propagar mais, assim, por causa das redes sociais, né? Da própria internet, ela trouxe uma divulgação muito maior daquilo que acontecia já nas galerias. E eu acredito que a arte tem que ter liberdade, mas também tem que ter um certo padrão, né? Um certo padrão ético, nosso próprio Código Penal, algumas coisas que foram colocadas lá sobre expressões dentro de um consenso de liberdade, isso tem que ser pensado, tem que ser principalmente debatido, né? Eu tenho minha postura, né, dentro do conceito de liberdade. O artista ele tem que ter sua liberdade para poder fazer a sua arte, expressar da forma que ele acha que tem que se expressar. Dentro disso eu falo até da própria pichação, porque em São Paulo pouca gente sabe, mas existe uma cultura da pichação, né? A pichação de São Paulo, ela carrega ideologias, ela carrega mensagens, e muitas vezes o cara pensa que é um rabisco, mas só que o movimento... Está se comunicando, né? Ele está se comunicando. Entre si. E o grafite é uma vertente. Ou para a plateia, ou para o público. E o grafite é uma vertente. É uma vertente disso. É uma vertente. É uma vertente. E é impossível discipliná-lo. Jamais, jamais. Sou que nem corta de... Como é aquela música? Sou que nem corta de cana sobre... Me corte que eu nasço sempre. Quer dizer, mesmo que você impeça aqui, ela vai se expressar no outro momento. Porque faz parte do espírito, da filosofia do grafite e do pichador, a intervenção, a rebeldia, né? Sim. A indisciplina, né? A invasão de espaços, né? Há, inclusive, em relação aos pichadores, Wesley Rocha, uma competição até de quem consegue pichar determinadas locais de difícil acesso ou de muito valor simbólico, não? Sim, não é? Sim. Isso dá prestígio aos grupos de grafiteiros. Mas, enfim, Wesley Rocha é o nosso dialogador de hoje, que nos trouxe o tema do artista que vira isso aqui, ó, da arte que, pela própria iniciativa do poder público, vira um espaço em branco. Coisa que não está acontecendo, por exemplo, Wesley, em Belo Horizonte. Você sabe que o grupo Galpão de Teatro de Belo Horizonte, sim, agora foi homenageado numa rua daquela de Belo Horizonte, com o retrato, com a imagem, com a aerografia que reproduz os artistas deste grupo de teatro. Que homenagem linda, não? Sim. Você está na rua
e de repente saber que você faz parte daquele bairro, da memória visual daquele bairro, né? Sim. É que hoje a arte de rua ela tem tomado uma proporção grande, né? Tá muito em discussão. Os canais de TV, a própria mídia, ela está dando uma atenção especial a essas intervenções artísticas na rua, né? Pois é. É tanto que isso foi aberto, essa abertura foi por causa de grandes nomes, né? Eduardo Cobra, que tem pintado por todo o planeta, tem mostrado sua arte por todo o planeta. Então ele meio que abriu essa porta para que as pessoas possam entender um pouco mais, né? Porque no começo, quem tinha um spray na mão, na década de 90, no comecinho da década de 90, quem tinha um spray na mão era vagabundo. Ele, não, isso aí vai fazer alguma coisa, que isso aí não dá dinheiro, sei lá. Assim como no século XIX, no final do século XIX, começo do século XX, quem tinha um violão na mão e dava com ele no meio da rua era preso, como vagabundo, como arruaceiro, Você vê etc. como as etc. pessoas não entendem, Não é? né? O que está chegando. Isso foi uma Mas ainda conquista. há essa repressão. Sim, há sempre. Uma pessoa Sempre. andar, por exemplo, com isso aqui Sim. na mão, Sim. pode ser abordada. Sim. Né? E agora no Rio de Janeiro, com intervenção militar, não é? Sim. Absurda, não é? Mais ainda, não é? Com Porque certeza. esses mandados de busca coletivo por áreas, né, por zonas, indiscrimina, não é? A opressão. Mas é isso, eu fico preocupado porque, veja, um bom tema para o próximo segmento do nosso diálogo com o Wesley Rocha, o artista plástico que trabalha com arte de rua, ou a street art, a famosa street art, que é o seguinte, uma obra como esta, por exemplo, está na rua, só porque está na rua, ela é uma arte de rua, ou só seria arte de rua aquela que intervém no espaço e dialoga com ele, né? Numa interação entre a intervenção artística e aquilo pré-existente à intervenção artística. Ou seja, qual é a diferença entre arte de rua e arte na rua? É um bom tema para o próximo segmento do programa Diálogo com o nosso dialogador Wesley Rocha. Daqui a pouco.